raposa da cobiça, e estávamos falando sobre a raposa da precipitação, que nós falamos sobre a precipitação na vida de Saul, na vida de Jefté também foi um precipitado. Vamos nessa noite, Juízes, capítulo 11, versículo 29, capítulo 11, versículo 29 a 31. Juízes, depois de Josué, capítulo 11, versículo 29 e 31. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté, o qual atravessou por Gileade e Manassés, passando por Mispá de Gileade e de Mispá de Gileade, até que chegou aos filhos de Amon. Jefté fez um voto ao Senhor e disse: se totalmente deres os filhos de Amon na minha mão, aquilo que saindo da porta de minha casa me sair ao encontro, voltando eu dos filhos de Amon em paz, isso será do Senhor, e oferecerei em holocausto. Irmãos, Jefté, para quem não sabe, Jefté, ele foi um juiz que, antes de se tornar juiz, ele foi expulso da casa de seus pais. Por quê? Porque Jefté, ele não era irmão de mãe e de pai dos seus irmãos, ele era irmão só de parte de pai, e ele era filho de uma prostituta. E os irmãos dele falaram assim: você vai embora do nosso meio, você não vai ficar não, porque você envergonha a família, você é filho de prostituta, então você não vai herdar conosco, não vai embora. E ele foi. Quando foi um dia, os inimigos vieram contra Israel, e não tinha um para lutar contra os inimigos. O que eles fizeram? Vamos chamar o Jefté, porque ele tem saída, ele é corajoso, ele é destemido. Vamos atrás dele. Foi atrás dele. Vem ajudar nós aqui, nós estamos apanhando na guerra aqui, estamos perdendo, vem ajudar nós. Aí ele: mas vocês não me queriam mais aí, que eu sou filho de prostituta. Não, mas vem que você vai ser dono de nós, você vai ser senhor nosso. Ela fala: se é assim, então eu vou. Só que, quando ele foi, ele viu que os amonitas estavam vindo contra eles, e ele fez o Espírito de Deus veio sobre ele, o Espírito Santo veio sobre Jefté, e Jefté foi cheio do Espírito naquela hora, e ele fez um voto a Deus, falou: Deus, olha para você ver, irmãos, a gente tem que tomar cuidado com voto, principalmente voto precipitado. Jefté falou assim: Deus, se o Senhor me der vitória contra os inimigos, quando eu chegar em casa, a primeira pessoa que sair na porta, eu vou oferecer ela em holocausto para o Senhor. Holocausto é matar. E ele não sabia quem ia sair na porta primeiro. Às vezes ele pensou que era a esposa, ou a sogra, né? Falou: vai que a sogra sai na porta. Então, um voto sem pensar, irmãos. Como que você vai fazer um voto de oferecer a alguém em sacrifício? Por que ele falou assim: se o Senhor me der vitória, eu me sacrifico? É igual tem gente que jura, né? Às vezes errou, mas quer fazer um juramento para mostrar que está certo. Eu juro por Deus, eu quero encontrar minha mãe morta. Mas por que ele não fala? Eu juro por Deus, eu quero que eu morra. Não, ele joga a mãe. Eu quero encontrar meu filho morto. Às vezes ele quer se livrar do filho. Faz um juramento. Aí Jefté diz: olha,
eu chegando lá, a primeira pessoa que aparecer lá, eu ofereço o Senhor sacrifício. E ele venceu a batalha. Quando ele chegou em casa, tranquilo, alegre, feliz, ele olha na porta, quem está saindo? A filha, a donzela, moça virgem. E ele agora coçou a cabeça, falou: o que eu arrumei? O que eu fiz? E ele teve que fazer, irmãos. A Bíblia diz que ela falou assim: pai, eu só te peço uma coisa antes que o Senhor faça o que tem de fazer comigo. Deixa eu chorar 2 meses com as minhas amigas, a minha virgindade. Foi o que ela pediu. Mas foi um voto precipitado de um pai que estava na guerra. Então o voto, irmão, a gente tem que tomar muito cuidado. A gente tem mania de fazer voto, principalmente quando vai para o hospital. Você está ruim mesmo lá na UTI, igual quando eu estava ruim lá no hospital, 16 dias, com uma hérnia de disco, esperando para ser operado. Eu falei: Deus, se o Senhor me tirar desse hospital, sem o médico colocar bisturi em mim, o que o Senhor tiver para mim fazer, aonde o Senhor me mandar, eu vou. Foi a mesma coisa de tirar com a mão. 2 meses, passou um pouco tempo depois, Deus, preciso de você na obra. Ganhava um salário até bom, estava junto com a família, tudo. Você deixar de ganhar X para ganhar menos de X. Aí eu lembrei aonde Deus me enviar. E 30 anos já se passaram. 30 anos. Mas não é fácil não, irmãos. E Deus curou. Você vê, eu carrego saco de cimento. O médico falou: se você operar, você não carrega um saquinho de arroz. E eu encontrei, nesse período, com um jogador de futebol profissional na cidade de Passo. Ele era de Santa Catarina, 22 anos de idade. E eu contando meu testemunho na casa, e ele estava lá, de VR. Eu contando, a lágrima descia, falou: rapaz, eu tive que abandonar o futebol, porque eu fiz uma cirurgia de hérnia de disco, não consigo fazer mais nada. Porque perde a força, irmão, mexe com a estrutura da coluna. E se não for bem feito mesmo, você pode ficar paraplégico. Você entendeu? Você não andar mais. Aí eu contando testemunho, falou: rapaz, mas o que eu conto? Eu falei: não, foi Deus. E você não operou? Eu falei: não. Você pego, eu corro para lá e para cá, pego peso. Eu não faço extravagância, né, irmão? Eu vou fazer graça. Aqui, ó, eu pego 2 sacos de cimento, eu estou custando pegar 1. Mas não sinto. Entendeu? Então, é Deus. Então a gente tem que tomar cuidado de fazer voto depois. Deus, se o Senhor fizer isso, aí a Bíblia fala assim, ó: Deus não pede para ninguém votar, está lá em Eclesiastes. Mas se votar, você paga. Porque se você não pagar, Deus não se agrada de sacrifício de tolo. O que é tolo? Idiota. É a mesma coisa de chamar de burro. Irracional. Então, Jefté fez um voto. E agora? Tem que cumprir, ué. Tem que cumprir. Às vezes tem coisa na nossa vida que não está indo para frente. Vamos rever o que nós prometeu lá atrás. E Deus, se o Senhor me tirar desse hospital aqui, eu não vou perder um culto. Aí Deus tira lá do hospital. Aí 2 meses depois, durante 2 meses, aí depois vai murchando. Começa a falhar, começa a coisar. Olha. Com Deus não se brinca. Pode brincar com fulano, brincar com Bertão, brincar, mas com Deus não, irmãos. Não tem como. Então Jefté fez um voto precipitado, né? E quando a pessoa faz voto de dinheiro, se o negócio lá sair, Deus, irmão, uma vez uma pessoa falou assim para ela, assim, ó: pastor, ora para mim, eu estou com um negócio lá, não sai, não desenrola de jeito nenhum. E se desenrolar, eu vou dar uma oferta para a igreja e vou dar o dia do que vai sair lá. Não, pode contar os dias.
Nós orou, pá! Deus abriu 400 mil. Ele ia tirar 10%, que dava 40%, e ainda tirar mais uma oferta. Até hoje. O dinheiro evaporou, perdeu tudo, e não tem nada. Você entendeu, irmãos? Então, por que vota? Não vota. Se não tem condições de cumprir, não vota. É igual o casamento. O casamento da gente, a maior expectativa era, né? Eu não sei hoje. Ninguém entende a cabeça dos jovens hoje mais. Mas a expectativa era o quê? Entrar na igreja para casar. Maior expectativa. Não era? Criava-se aquela expectativa toda. Mas não tinha precipitação. Porque tudo que é precipitado não dá certo. Jefté fez esse voto, ó. Jefté é exemplo de precipitação. Deus estava, irmão, Deus já estava com ele? Tinha necessidade de votar? Por que eu vou votar se eu sei que Deus já está comigo? Não, hein? E outra, Deus já estava com ele. Então, se Deus está comigo, a vitória é o quê? É certa. Ele votou. Mas ele fez um voto precipitado, na qual iria comprometer quem? A sua filha. Olha aí, versículo 34 a 40, mesmo capítulo. Vindo, pois, Jefté a Mispá, a sua casa, eis que a sua filha lhe saiu ao encontro com adufes e com danças. Olha para você ver a alegria da moça. A moça saiu de que jeito? Adufe com dançando. O pai venceu, o pai. Era ela a única filha. A única, irmão, misericórdia. Era o quê? Única filha. A única. Pode ir. Não tinha ele outro filho nem filha. E aconteceu que quando saiu, rasgou as suas vestes e disse: Ah, filha minha, muito me abateste. Não quer sair. Abateste. Vou pular ela aqui. E estás entre os que me turbam, porque eu abri a minha boca ao Senhor e não tornarei atrás. Olha aí, peraí, depois nós segue. Olha, filha minha, por que me abateste? Saiu na porta dançando, celebrando o quê? A vitória do pai. Mas o pai, eu abri minha boca para Deus, e eu prometi algo para Deus e eu não vou descumprir. Porque se descumprir, irmãos, eu vou te falar uma coisa para você, o negócio vira de perna para o ar. Nada dá certo. Você pode pelejar, que não sai do lugar, não vence. Aí, o que acontece? Não tornarei atrás. Pode ir. 36. E ela lhe disse: Meu pai, tu deste a palavra ao Senhor, faze de mim conforme o que prometeste, pois o Senhor te vingou dos teus inimigos, os filhos de Amon. Ah, olha aqui, você viu? Ela, irmão, filho obediente é outra coisa, né? Olha que moça obediente. E ela não tinha irmã, não tinha irmão, era só ela. Ela chegou: pai, o Senhor abriu a boca para Deus e Deus vingou dos teus inimigos. O que o Senhor tiver de fazer de mim, pode fazer. E ela não sabia que voto que ele tinha votado. Irmão, outra coisa que eu aprendo aqui, eu não posso votar para terceiros. Cristiano, eu fiz um voto que se Deus te abençoasse, você ia fazer isso. Não existe isso não, irmão. E se ele não quiser pagar? Você entendeu? Aí o que ele fala aqui?
Versículo 37. Disse mais a seu pai: conceda-me isto, deixa-me por 2 meses que eu vá e desça pelos montes, que chora a minha virgindade, eu e as minhas companheiras. Nossa, pai. Ô pai, deixa eu viver mais 2 meses e deixa eu chorar pelos montes com as minhas companheiras, chorar a minha virgindade, ou seja, eu nunca fui tocada fui tocado por homem e pelo jeito eu vou partir também sem ser tocada por alguém. Agora você imagina, irmão, que dor. Você imagina a cabeça de um pai numa hora dessa, a mãe. Pensa bem. A mãe, você imagina ele ter que chegar para a mulher dele e falar assim: ó, nossa filha, eu ofereci ela em holocausto. Você lembra quando Deus pediu Isaac para quem? Para Abraão. Abraão contou para Sara? Por que ele não contou para Sara? Porque o homem age pela razão, mulher pela emoção. Como a mulher sentimental, ela não ia deixar Isaac nunca para ser morto. Vai não. Se quiser, Abraão, você corta teu pescoço por lá, você se vira, você se lasca. Mas o Isaac não vai não. Então Deus falou: você não conta para Sara não. Conta não. E ele não contou. Então, vota, irmãos. 38. E disse ele: vai. E deixou-a ir por 2 meses. Então foi ela com as suas companheiras e chorou a sua virgindade pelos montes. 39. E sucedeu que ao fim de 2 meses tornou ela para o seu pai, o qual cumpriu nela o seu voto que tinha feito. E ela não conheceu o homem. Daí veio o costume de Israel. Olha para você ver, irmãos, ela não conheceu homem. Ela não teve relação com o homem. E o pai cumpriu nela o que ele tinha votado. Então, é um voto de precipitação. E a gente tem hora que a gente vota na hora do aperto. É ou não é? Quando está tudo normal, ninguém vota. A hora que a coisa aperta, eu já vi gente, irmão. Assim, eu falo porque o ministério da gente é bem longo, 30 anos é muita coisa. Deus, se o Senhor me der um carro, eu vou fazer isso na obra. E deu, paf, deu o carro. Fez? Sumiu até hoje. Você entendeu? É desse jeito. A gente, irmãos, eu estava até passando para o batismo agora falando, nós não somos donos de nada. Sabe o que nós somos? Eu até passei um estudo aqui, uns 2 anos atrás. Nós somos mordomo. Mordomo é aquele que cuida de uma casa. É o empregado da casa. Tem um mordomo e tem um mordomo mor. O mordomo mor é o que está por cima acima dos outros mordomos. Aí o que acontece? O dono da casa confia a casa em quem? Na mão dos mordomos, que cuida da casa. E Deus confiou em mim, confiou em você o quê? Essa obra. É para nós fazer. Sabe quem queria fazer essa obra? Vocês sabem quem que queria fazer? Os anjos. Mas anjo não tem testemunho, o anjo não tinha jeito de chegar, eu fui curado de câncer, eu fui curado de AIDS, eu fui curado disso. O anjo não fica doente. Então Deus falou: não, eu conto com o ser humano, porque o ser humano fica doente, o ser humano é limitado, o ser humano é falho. Então ele confiou em nós. Porque não tem ninguém perfeito, irmão. Não pensa assim que você vê uma pessoa fazendo milagre aí e fala: nossa, aquele lá é santo. Ele tem problema. Enquanto nós estivermos nessa terra aqui, nós estamos sujeitos às tentações, sujeitos a problema, a dificuldade. A gente luta para ser santo dia após dia. Mas há uma guerra dentro de nós. Há uma peleja dentro de nós. Por isso que a gente tem que ser fiel a Deus. Ser fiel ao Senhor. Ele diz: ser fiel até que dia? Ser fiel até a morte. E dar-te-ei a coroa da vida, ou seja, você morre e ganha a vida. Você morre aqui e ganha a vida lá. Mas tem que ser fiel. Tem que ser fiel.
Então o Jefté fez esse voto, irmãos, né? Que custou caro para ele. Custou caro. Amém? Então isso aqui é a terceira raposa, a raposa da precipitação. Tome cuidado com a precipitação. Não faça julgamento precipitado. A Bíblia diz assim: a ninguém julguei antes do tempo. Porque tem gente que julga precipitadamente a pessoa antes do tempo e depois não é aquilo que era. Você entendeu? Aí fala: nossa, o que eu arrumei? Aí você tem que ir lá e pedir perdão, porque está gravado lá em cima. Então não fala precipitado de ninguém, não. Nem sem precipitar não pode falar, imagina precipitado. E outra coisa, irmãos, nós temos que tomar cuidado da nossa vida, pedir misericórdia de Deus para a nossa vida, sabe sobre o quê? Palavras precipitadas. A Bíblia fala assim, que não é bom tomar decisão sem antes refletir. E tem hora que nós tomamos decisão precipitada sem refletir, não reflete. Lá na frente, aquela decisão vai lhe trazer desgosto, vai lhe trazer dificuldade, que foi precipitado. Quanta gente já morreu por precipitação? Muitos. Que Deus nos guarde, irmão. Amém? Outra raposa. Ixi, essa raposa aqui, nos últimos dias, ela está desfilando na rua. Segundo livro de Samuel, capítulo 11, versículo de 1 a 5. Segundo livro de Samuel, 1 a 5. Isso, 11 de 1 a 5. E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem à guerra, enviou Davi a Joabe e com ele os seus servos e todo Israel. E eles destruíram os filhos de Amon e cercaram a Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu que numa tarde Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Quando viu no terraço uma mulher que estava se lavando, e era esta mulher muito formosa à vista. E mandou Davi indagar quem era aquela mulher, e disseram: porventura não é esta Betseba, filho de Eliã, mulher de Urias, o heteu? Então enviou Davi mensageiros e mandou trazê-la. Ela veio e ele se deitou com ela, pois já estava purificada da sua imundícia. Então voltou ela para sua casa. E a mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Então Davi mandou dizer a Joabe: envia-me Urias, o heteu. E Joabe enviou Urias a Davi. Vindo, pois, Urias a ele... tá. Irmãos, essa raposa aqui, ela é perigosa. Essa raposa, ela nunca cai sozinha. Essa raposa, ela puxa dois. Você sabe o nome dela? Qual o nome dessa raposa? O que Davi cometeu? Um adultério. A raposa do adultério. Faz mal à vinha? Faz. O que é adultério? Vamos lá. Adultério: relação sexual de pessoa casada com outra que não seja o seu cônjuge. Isso chama-se adultério. Quando é jovem, uma moça jovem com um rapaz jovem, não é adultério, são solteiros, chama-se fornicação, mas é pecado do mesmo jeito. Porque o sexo foi dado, Deus deu o sexo na vida do homem e da mulher para o casamento. Não é antes do casamento, não, é no casamento.
Os irmãos lembram que nós pegamos uma época que as mães, as vó, aconselhavam, você não beija não, que fica grávida. Nem encosta, que você vai ficar grávida. Ixi, era desse jeito, né? Então, era a relação, adultério é a relação sexual de pessoa casada com outra que não seja seu cônjuge, que não seja seu esposo, sua esposa. Davi, rei de Israel, foi o homem segundo o coração de Deus, mas por causa da falta de vigilância, caiu em adultério com a esposa de seu melhor soldado. Os irmãos prestou atenção no texto, no versículo 1, quando o presbítero Cristiano lia, você prestou atenção? Fala assim, aconteceu que tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saíam para onde? Saía para a guerra. Quem saía para as guerras? Os reis. Os soldados também, mas quem estava na frente? O rei. Os reis sai para a guerra. Enviou Davi a Joabe e seus servos com ele, e a todo Israel, para que destruísse os filhos de Amon e cercasse Rabá. Porém, Davi ficou aonde? Em Jerusalém. Ou seja, Davi falou assim, Joabe, arruma a turma aí, assessora os soldados e vai para a guerra. Hoje eu não vou não. Hoje eu vou ficar em casa. Irmão, o perigo de ficar em casa, por isso que eu falo, às vezes a gente pega no pé, mas é para o bem, irmãos. É para o bem. Se você não estivesse no culto aqui agora, o que você estava fazendo em casa? Talvez você estava vendo, eu estava vendo o jornal, mas na hora do jornal vai passar propaganda indecente. Hoje, o negócio da propaganda hoje é nudez. Você vai ver, vai fazer propaganda de cerveja, é mulher nua. Vai fazer não sei o que lá mais. Você entendeu? É tudo. Aí Davi falou assim, vocês podem ir que hoje eu vou ficar em casa. Não vou na guerra hoje não, vou descansar. E será que a gente descansa mesmo, irmão, quando a gente deixa de vir na casa de Deus? Eu acho que cansa mais. O dia que eu fico assim, sem estar na igreja, parece que está faltando alguma coisa. Para mim faltar do culto, irmãos, os irmãos já sabem, já viu, 18 anos que os irmãos já me conhecem, muitos aqui já me conhecem, só se eu estiver doente mesmo, e eu estiver ruim. Igual, eu fiquei mais quando eu fiquei operado 2 vezes, e quando eu peguei Covid. Mas quando eu não tinha Covid, os irmãos viam que eu fazia culto todo dia. Nós fechava a igreja lá, as igrejas tudo fechadas. E nós fazendo culto online, para o computador, para a rádio, ceia, fazia a ceia, drive-thru lá, e os carros, eu não esqueço disso. Então, pensa bem, não, fica em casa. Aí você fica em casa. O que tem em casa? Televisão, celular e filho. Tem hora que o filho dá uma dor de cabeça danada. Aí você está lá. Não, vou ver um negócio aqui. Aí a carne. Vê outra coisa mais pesada. Vê outra coisa mais pesada. Não tem ninguém aqui não. Aí bate. Lá! Que? Tô cantando. Cantando? Cantando o quê? Você entendeu? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Davi ficou em casa. Aí a Bíblia diz que aconteceu a hora, que hora? Versículo 2. A hora da... Sabe aquela horinha depois do almoço?
que acontece? Depois você deita lá na cama, dá aquela preguiça, você não quer levantar, o corpo não ajuda. E aconteceu a hora da tarde que Davi se levantou do leito. Outra coisa aqui, na sequência, o que Davi estava fazendo depois que ele levantou do leito? O que ele foi fazer? Passeando. Outra coisa, irmãos, a gente tem que tomar cuidado, não é pecado passear não, viu, irmão? Mas tudo tem um tempo, tudo tem a hora. Passear fora do tempo é perigo. Tudo tem o tempo. Ai, igual agora, hoje é quarta-feira, culto de ensino. Ai, eu vou no culto, não, vou dar uma volta lá na pracinha. Aí a tentação está lá na pracinha. Na verdade, hoje você nem precisa de televisão e nem de internet não, nem de celular não, para nudez não, porque a nudez está na rua. O desrespeito está na rua, ao vivo. Não precisa não. E o ser humano, principalmente o homem, é fraco. O homem bate no peito. Uma coisinha de nada, eu vou ver. Porque o homem está aqui, ó, a fraqueza dele está na onde? Nos olhos. Olhou, fisgou e furou o olho. Não é assim? Pode falar o tanto que for, mas se o homem vê alguma coisa diferente, ele até bate. Só se estiver dirigindo. Morreu 2 colegas meus de moto. Passou 2 moças. E ele de moto foi olhar para trás, quando ele pá, no poste. Morreu os 2. Foi olhar elas, morreu. É complicado, irmão. Era para Davi estar passeando? Era para Davi estar na onde? Na guerra. Não era a hora de passear, era a hora de estar na guerra. É igual nós, é hora de nós estar no culto. Essas 2 horas que nós passamos aqui, 1h30, elas não é minha. Elas é de Deus. E o que eu estou fazendo dessa 1h30 se eu não venho aqui? Aí Deus olha, eu quero te abençoar, mas você está brincando comigo, né? Vamos falar assim no linguajar nosso. Deus olha assim, você está brincando comigo, depois você ainda vai querer benção ainda? Não, você está roubando o meu tempo. Você está tirando um tempo que é meu. Não, Deus, sabe que não quer saber de nada. Lógico que Deus não vai ficar bravo. Mas Jesus ficou lá no templo, viu? Jesus precisou de arrancar o chicote lá no templo, colocar os cambistas para fora, os animais estavam dentro do templo para fora, porque vai indo a paciência esgota. Aí o que acontece? E aconteceu que a hora da tarde, que Davi se levantou do leito e andava passeando na onde? Da casa. O que é o terraço, irmãos? Vamos supor que o palácio tinha embaixo, no meio, mais um, e o terraço em cima. É a parte superior do palácio. Vamos supor, aqui, ó, aqui é o palácio. Aí lá embaixo, né, dá para ver tudo. Por isso que é proibido ter vitrô pro lado da casa do vizinho. Por quê? Senão você vai chegar lá, você tira liberdade. Entendeu? Você não pode pôr vitrô em divisa. Pode não. Você pôr não libera. Aí o Davi, a Bíblia falou que estava. Que jeito que passei, irmão? Eu vou passear. Aí você faz uma conexão de Davi passeando. Você vai lá no livro de Jó, os anjos de Deus subiu para o céu e junto com ele subiu quem? Aí Deus perguntou, da onde vem?
Eu venho de passear pela terra. Quem gosta de passear? O bicho. Passei por todo lado. Não tem o que fazer. E o que tem que fazer é de querer derrubar a gente, matar a gente, fazer a gente desviar, fazer a gente abandonar a Deus. É isso o serviço dele. Aí o Davi passeando lá no terraço. De repente chega na janela do palácio, olha lá para baixo. Irmão, Davi, se ele quisesse, ele tinha qualquer moça, quem que ele quisesse ali no palácio. É rei. E Davi já tinha mulher, ué. Aí ele. Meu Deus, ainda põe Deus no negócio. Tem gente que às vezes passa assim, fala, meu Deus do céu, misericórdia, Jesus. É misericórdia, mas não tira o oi. Nossa, desse jeito. O Davi estava desse jeito. Davi. Meu Deus. Não. Quem quer aquela lá? Traz ela para mim. Eu já sabia. Traz ela. Aí eles vão falar assim, pastor, só que a mulher estava errada, ela estava banhando na casa dela. Lá que é dela, o problema é igual na sua casa. Você vai tomar banho de roupa? Quem toma banho de roupa aqui? Pastor, para com isso. Não, mas é verdade, ué. Não existe. Não, eu tomo banho, porque se Jesus voltar na... Você está achando que isso aqui para Deus já conhece nós todos, nós somos obra da mão dele. Chama ela para mim. Irmão, o que um passeio fora do tempo faz com a vida da gente? Ele tinha concubina, ele tinha virgens, ele tinha... O Salomão, ele foi de quem? Do Urias. E quem era Urias? Seu melhor soldado. Seu melhor soldado. Traz ela aqui. Aí trouxe. Meu senhor, por quê? Quer te possuir. Não, eu sou esposo do teu. Quer te possuir. O problema, irmãos, é culto de ensino, eu tenho que ensinar. Os irmãos vão perdoando aí, mas é Bíblia, né? A Bíblia ensina sobre tudo. Desde a nossa vida do nascimento, vida sexual, vida em todas as áreas, a Bíblia ensina. Então eu tenho que falar. Davi, o problema desse negócio, irmão, é que no âmbito do clima é uma coisa, depois que é praticado é outra. Aí a pessoa já apanha ódio, já apanha raiva, não quer nem ver a pessoa, mas aí já foi. Aí já não tem jeito mais. Você entendeu? Não tem jeito mais. É um assunto bem complicado. Eu sei que isso aqui, igreja não está ensinando mais, irmão, isso aqui. Muitas igrejas não ensinam mais. E como a gente tem compromisso com a palavra, de ensinar a palavra, eu estou ensinando. Davi trouxe ela, ele conheceu ela. Quando fala conheceu, os irmãos já sabem que ele teve relação com Betseba. E quando ele teve, vai embora para sua casa. É desse jeito. Vocês lembram do Aminon e Tamar? Depois que o Aminon fez as coisas com a irmã dele, ele falou, sai daqui, miserável.
Chamou ela de prostituta, irmã dele. É o âmbito da carne, é a paixão, irmão. Por isso que esses namorecos de hoje, vou falar namoreco, que conhece hoje, já olha no olho do outro, estou apaixonado. Eu estou apaixonado. Aí não dá certo, vai, bebe, vixe, desse jeito. Aí o Davi vai embora para sua casa. Aí passou-se os dias, o que aconteceu? A Betseba fala assim, fala pro rei que eu estou pejada, eu estou grávida. Avisa ele lá. Davi, a Betseba mandou avisar que está grávida. Está grávida. Está grávida. Ela é esposa de quem? Do Urias. O quê? Do meu... Urias. É o seguinte. Joabe, vem cá. Deixa eu te falar. Vai para a guerra. Não. Pegou uma carta, que o Joabe estava na guerra. Pegou uma carta e mandou escrever, falou, leva lá, Joabe, e entrega. Ou seja, Urias. Antes, irmão, o que aconteceu? Urias veio embora. Da guerra. Aí acabou a guerra, veio embora. O Davi, Urias, você está de folga, viu? Vai dormir com a sua esposa. Isso aqui é tremendo. Vai dormir com a sua esposa, lua de mel, viu? Sabe o que Urias falou? Enquanto o meu rei está correndo perigo na guerra, você acha que eu vou ter sossego de dormir e não ficar defendendo o meu rei aqui? Eu não vou dormir, não. Vai dormir com a sua esposa. Não quero dormir, não. O senhor vale. Para ser sincero, rei, eu protejo mais o senhor do que a minha esposa. Davi falou: agora eu estou roubado. Vai lá dormir com ela. Não vou. Eu vou ficar na porta do palácio. Davi falou: ixi, eu vou ter. Fez uma festa. Davi fez uma festa. Chama Urias. Aí chamou Urias. E pá, bebeu e tal. E Urias ficou o quê? Bêbado. Aí o que o Davi falou? Vai dormir com a sua esposa. Eu não vou dormir, não, eu vou ficar aqui. Eu já estava, irmão, vai dormir com a esposa? Já estava ruim da cachaça. Estava morto. Não vou, não. Davi falou: agora eu estou roubado mesmo, gente. O que eu faço com esse homem? Já sei. Vou escrever uma carta e vou mandar ele mesmo levar e entregar para o Joabe, que é o chefe da guarda. Escreveu a carta. Joabe, pega o Urias e coloca ele na frente da peleja, no lugar mais perigoso, para que ele morra. Pode ler versículo 15. Versículo 15. E sucedeu que pela manhã Davi escreveu uma carta a Joabe e mandou-lhes por mão de Urias. Escreveu na carta dizendo: ponde Urias na frente da maior força da peleja e retirai-vos de trás dele, para que seja ferido e morra. Olha aí, o que Davi escreveu na carta? Davi falou: eu vou ter que matar o meu melhor soldado para o negócio não ser descoberto. Aí Urias, o Davi chegou: Urias, leva essa carta lá para mim. Irmão, se Urias fosse aqueles crentes encrenqueiros, ele no caminho, eu quero ver o que está escrito aqui, ué. Ele ia descobrir o quê?
a sentença dele. Mas, tanto que ele era fiel para Davi, que ele não leu. Ele chegou lá na peleja, Joabe, o rei Davi mandou te entregar. Aí o Joabe leu. Aí o Joabe, eu acho que deu uma olhada no Urias, falou, mas não é possível matar o coitado. O que aconteceu, gente? Aí, ó, vem cá, Urias. Pôs ele na peleja, na frente da peleja. Primeira saída, pá! Eles matou Urias. Aí Joabe chega e fala, ó, Davi, Urias morreu. Davi, essa foi por pouco. Estou livre. Deus chega lá no palácio, porque tinha sacerdote, tinha profeta. Deus chega, Natan, tem um servicinho para você. Vai lá e entrega uma mensagem para Davi, para mim. Aí ele não perguntou o que é, não, porque Deus dá um negócio, é na hora. Aí o Natan chega no palácio e quando o profeta ia no palácio, ou era coisa boa, ou era coisa ruim. E o Davi, o que é que te traz aqui? É boa ou ruim a notícia? Não, vou te falar. O que aconteceu, Natan, profeta? O que aconteceu, rei, é o seguinte. Tinha um homem rico, ó, mas esse homem tinha ovelha, tinha cabritinha, tinha tudo, um monte mesmo, de cordeira, de tudo. E veio um viajante na casa dele. Você sabe quem que é esse viajante? Esse viajante chama-se pecado. Veio um viajante na casa dele e ele queria alimentar esse viajante. Em vez dele pegar dessas milhares que ele tinha, ele pegou de um que só tinha uma cordeirinha. Só tinha uma cordeirinha. E sacrificou a cordeirinha desse homem que só tinha uma. O que faz com um homem desse, rei? Davi. A Bíblia diz que Davi enfureceu. O que faz com um homem desse? Digno de morte. Tem que morrer. Pode ler. 12:5. 12, versículo 5. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem e disse a Natã: viva o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. Olha aí, Davi enfureceu. Que raiva, gente. O homem tem um tanto de cabrito, um tanto de ovelha, tem um tanto de cordeirinha, e vai pegar justa que tem o outro, só tem uma. Não, um homem desse tem que morrer. Só que Natã estava falando por parábola. Ele estava falando por parábola. Ele estava mostrando uma coisa em virtude de outra. Aí o Davi: e aí, Natã? Quem que é esse homem? A função do profeta: esse homem, rei, é você. Ele foi descoberta a minha transgressão, porque ele achava que nunca ia ser descoberto. Aí o pecado dele foi tríplice. Sabe por quê? Ele cometeu um adultério, um homicídio e ocultou. É como se fosse ocultação de cadáver. Morreu, ninguém sabe. E o menino que nasceu desse relacionamento morreu. Ele morreu, não teve vida. Davi orou, irmão, Davi orou, jejuou, ficou sem comer, para Deus deixar o menino viver. Deus falou: é fruto de pecado. O Senhor feriu a criança. Deus levou. Então,
E outra, essa raposa, não tem jeito de cair sozinho. Tem jeito? Quando ela derruba 2. Derruba 2. E às vezes até mais, porque hoje está uma bagunça, né? Hoje está uma bagunça de troca de casais, trisial, sei lá, os infernos, tudo lá do Satanás lá. Junta tudo. Então a gente tem que pedir graça de Deus, irmãos. Para quê? Para continuar, porque o negócio não é brincadeira, não. E depois que você é fisgado. Aqui, você sabe o que faz gerar isso aqui na gente? Chama-se concupiscência. Tem 2 concupiscências: a concupiscência da carne e a concupiscência dos olhos. Jesus falou assim, a candeia do corpo é os olhos. O que é candeia? É o que ilumina. A candeia do corpo é os olhos. É o que ilumina. Se os seus olhos forem trevas, quão grandes trevas serão? Por quê? Aonde nós estamos fisgando o olho? Jó falou assim, eu não lembro do versículo agora. Jó falou assim: Deus, não permita que eu coloque os meus olhos em uma virgem. Respeito, hein? Não deixa, Deus. Ele orou assim: não deixa que eu ponha os meus olhos em uma virgem. Ou seja, não deixa que eu deseje. Você entendeu? Por quê, irmãos? Porque assim, o casamento, todos os dois envelhecem. Tanto o homem quanto a mulher. Não adianta pensar que está novinho, que está bonitinho, os dois envelhecem junto. Você entendeu? Aí tem aqui, mas é bom, pastor. É bom, depois lá nos esquintos, o que mais vai queimar na tua vida é o olho. Lembra do rico? O que mais queimava no rico? A língua. Capaz que ele disse além, esse vagabundo aí na porta da minha casa pedindo comida. E lá no inferno ele falou: pede o laço para molhar a minha língua. Então o membro que faz a gente pecar aqui vai sofrer mais lá. Fica esperto. Pensa bem para você ver. O que faz a gente errar aqui é o que todo o corpo vai sofrer. Mas é o membro que... Por que Jesus falou assim, se o teu olho te escandalizar, faz o quê? Arranca. A hora que chegar lá em casa, o senhor vai ver, eu vou tirar ele. Não é assim não, irmão. Arrancar é parar de olhar. Se o teu pé te escandalizar, corta. Eu vou ficar saci? Não, o cortar aqui é o quê? Não ir mais. Se a tua mão te escandalizar, faz o quê? Corta, porque é melhor você entrar no céu sem uma mão do que ir com completo para o inferno. Mas não é cortar a mão, chegar lá e fazer igual, eu quero aposentar. Paf, né? Igual já aconteceu aí, vocês sabem, aí pelo Brasil afora. Mas não estou nem aí. É verdade, a Bíblia não mente. Eu vou cortar minha mão. Não, o cortar a mão é deixar de pegar o que não é da gente. É não pôr a mão no que não é nosso. Eu paro aqui. Às vezes você está vindo, principalmente assim, irmão, você está vindo da roça e não tem água, dá aquela sede. Você só imagina assim, bebendo. Aí você passa perto de um lugar assim, tá lá aquelas melancia, ó. Não, rapaz, estou com sede. Pega umas 3 aqui.
Vai pegar. Aí eles falam, não, pastor, para comer não tem problema não. Pensa bem, você lá apanhando melancia, o dono chegar, você plantou? E aí? Vai fazer igual um irmão, né? Ele já até partiu para o Senhor, falou assim, não, pastor, sabe o que faz? Se tiver dois, um passa do outro lado da cerca, e o que ficou de cá pede para o outro que passou de lá da cerca. Me dá umas espigas de mim? Pode apanhar à vontade. Quer dizer, pediu, né? Mas não foi o dono. Então tem que tomar muito cuidado mesmo. Que Deus abençoe cada um dos irmãos. As horas já se foi. E quarta-feira é a última raposa, irmão. As duas últimas. Ai, que raposa. Essa raposa tá só Jesus. Tem um lugar na van.